Iniciando mais um episódio do nosso podcast, um braço da revista Nova Versão. Hoje o assunto é incrível, é um assunto que eu gosto muito e que tem muitas coisas que eu não conhecia e que acredito que você que está aí do outro lado também não, mas nós vamos abordar. Hoje nós vamos falar sobre o universo pet e falar também sobre medicina integrativa para os nossos amados pets, né? E para isso eu trouxe duas pessoas que entendem muito sobre o assunto e vão trazer vários insights de coisas que aconteceram na vida deles e que ainda acontecem para você conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Vou apresentar e dar as boas-vindas ao Leandro e à Bárbara. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Mas para a gente iniciar também, eu quero agradecer a nossa patrocinadora, a Larome, a Karen, que faz um trabalho maravilhoso de marketing olfativo, também para o seu ambiente, seja a sua casa, seja a sua empresa. Se você quer marcar com um aroma exclusivo, procura a Karen, que eu tenho certeza que ela vai criar uma fragrância que realmente tem a ver com a sua identidade ou a identidade da sua marca. Agora sim, vamos iniciar o nosso programa, o nosso episódio. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Mas para que as pessoas possam conhecer vocês antes da gente entrar em alguns assuntos, por favor, Bárbara, vamos começar por você. Obrigada. Eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho da sua jornada, o que levou você a seguir como veterinária até entrar na medicina integrativa. Obrigada. Olá a todos. Eu sou bióloga, né? Mas eu tive uma cachorra e por essa cachorra eu fiz a medicina e principalmente a parte integrativa. Certo. Tá? Então foi por isso que eu segui essa área e a medicina veterinária. Além de ser médica veterinária integrativa, eu também sou pet sitter. Então, quando a pessoa se ausenta, eu vou na casa das pessoas cuidar dos animaizinhos dela. Tá. Né? Então, a medicina veterinária integrativa, eu consigo associar tanto a parte convencional, quanto também as terapias complementares. Maravilha. Leandro, nosso locutor, conta um pouquinho agora sobre você, sobre sua jornada. Você tem um livro maravilhoso, que a gente vai falar daqui a pouco. Você é jornalista, mas fala um pouquinho do Leandro para nós. Sim, meu nome é Leandro Sozzi, eu sou locutor, músico e agora escritor, né? Eu me formei em rádio e TV e sempre gostei muito de escrever. O comportamento é um tema que sempre te chamou a atenção. Sempre me chamou muita atenção, eu Tá. adoro escrever sobre comportamento. E a Julieta foi meu primeiro cachorro, né? Eu sempre tive o sonho de ter o cachorro, minha mãe nunca permitiu, meus pais, né, nunca permitiram. E minha mãe falava, né, você só vai ter cachorro quando você tiver a sua casa. Ela Sim. falava desse jeito. Então, só que eu não imaginei que essa história com ela fosse ser tão transformadora para mim. E não teve como não escrever esse livro. Eu acho que, como já gostava de escrever sobre comportamento, no começo sobre comportamento canino, depois humano, e as consequências, né, do relacionamento com o pet. Então, a Julieta me trouxe uma questão da minha vida que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir resolver, que era o meu medo de ser pai de um humano, no caso uma humana, né? Ela me fez perder o medo de ser pai. O que você mais sentia medo? Era um medo de compromisso, Sim, de fazer alguma coisa errada, de perder minha liberdade, tinha muita dificuldade em lidar com crianças, assim, aquela coisa emocional, né, da criança. Nunca, acho que eu achava que nunca ia saber como lidar com o comportamento de uma criança, né, uma birra, alguma coisa assim. Eu ficava sempre muito tenso, muito com medo e tal. Tenho 8 sobrinhos. E sempre que eles começavam a ter comportamentos mais desafiadores, eu já entregava para meus irmãos, falando, não, eu faço isso. Saber. Essa é a parte boa de ser tio. Então, ela me trouxe muito isso, me trouxe muita compreensão sobre mim, o que estava me travando, o que me impedia, né, de ser pai, porque era um medo bem irracional. No fundo, eu achava que se eu não fosse pai, eu ia me arrepender. Entendi. No fundo, eu achava isso. E foi muito interessante. Maravilha. Então vamos começar por você, né? Você citou um pouquinho sobre o livro aí, mas eu quero saber o seguinte. Como foi o momento realmente em que você percebeu que a Julieta, ela não era apenas uma cachorra, né? Mas que ela era
um guia emocional para sua vida e como que isso transformou depois, veio essa transformação de você lançar um livro falando sobre isso. Sim, a Julieta, ela viveu 11 anos. Quando ela fez 9 anos, um pouco depois dela ter feito 9 anos, não, um pouquinho antes dela ter feito 9 anos, ela ficou paraplégica por causa de uma doença neurológica. Tá. Então, os 2 últimos anos de vida dela foram com paraplegia. Esse momento em que ela perdeu os movimentos das patas traseiras é que, para mim, foi o que mudou tudo, né? Ela me fez entrar muito em contato comigo mesmo, me forçou, não que me forçou, mas eu me senti impelido a entrar em alguns processos terapêuticos para eu entender, compreender o que aquela paraplegia dela estava querendo me dizer, porque assim, uma coisa é um cachorro, sei lá, de 10 quilos, 5, 10 quilos, né, ficar paraplégico, outra coisa é uma de 36 quilos. Então foi assim, foi bem pesado em todos os sentidos. Tá. Desafiador, né? Foi bem desafiador pra gente. E algo muito novo também, né? Sim. Uma situação que tinha acabado de acontecer esperava. E você... Então ali eu lidei com um luto já ali, né? Foi nossa, ela nunca mais vai andar. Então pra mim foi um luto muito forte, assim, muito pesado, que me fez ressignificar tudo. Eu falei, não, eu tenho que encontrar um lado bom dessa história. Aí eu vou começar a chorar já. Não vai ter como não chorar. Eu tenho que encontrar um lado bom, né, disso, do que está acontecendo. Acho que os desafios são para isso, né? A gente passa por desafios na vida que trazem muito crescimento, muita evolução pessoal. Sim. E eu fiz um esforço descomunal, em alguns momentos achei que não ia dar conta, que eu ia ficar... Lembrando que estávamos no meio de uma pandemia, né? Ela já tinha 1 ano já de pandemia quando ela ficou paraplégica. Então já estava acontecendo tudo aquilo e mais essa ainda. Eu tinha perdido meu pai também 6 meses antes dela ficar paraplégica, então foi assim, ó. Uma sequência. Né? Uma cadeia de desafios. Aí você fala assim, vida, que mais falta? O que falta? Pá! Você já estava em Rio Preto? Já estava em Rio Preto. Nós morávamos em São Paulo, nos mudamos para Rio Preto bem um pouquinho depois que estourou a pandemia, em 2020. Então, ali eu me senti, né, muito impelido a tentar entender o que de bom aquilo podia me trazer. Então eu comecei a refletir muito, a buscar muita terapia, muitas alternativas. E foi muito interessante, porque fez mudar tudo. E ali, naquele momento, que eu decidi que eu tinha que compartilhar essa história. Porque, sei lá, se ela mudou tanto a minha vida, né? Vai saber de quanta gente ela pode mudar. Quantas outras pessoas, E a gente fala muito sobre isso daí, Leandro, aqui na Nova Versão, né? Seja na revista, seja no nosso podcast. É justamente isso, né? O quanto que histórias elas podem inspirar outras pessoas, né? O quanto que você pode compartilhar com algo que aconteceu, que acontece na sua vida, e aquilo vai mudar também a forma de outras pessoas, né? Diante de uma situação parecida. Muito bem, então aí você começou todo esse movimento para você poder, de fato, trazer esse livro. E aí você trabalhava isso também num formato mais digital também, no dia a dia, como que era? O Instagram, você fala? Isso, dela. isso. Sim. Então, antes disso tudo acontecer, vamos voltar lá em 2019, né? Nós tínhamos um projeto de começar a viajar bastante com ela. Bom, deixa eu contar, vai do começo, vai. Rapidinho. Eu sou locutor, né? Então, em 2018, eu recebi um convite para fazer um teste para ser a voz da Amazon, a voz da Alexa. Spoiler do livro. Não, tudo bem. Preciso contar, né? Eu recebi um teste, né, um pedido de teste para ser a versão masculina da Alexa, que seria para a Amazon mesmo. E quem passasse no teste iria para a Europa, gravar, sei lá, 30, 40 dias na Europa. Tá. E eu fiquei assim, caramba, se eu passar no teste, eu vou ter que levar a Julieta, né? Não vai ter jeito, não vou ficar 40 dias sem a Julieta e tal. E aí eu comecei a pesquisar para ver como é que fazia cachorro para levar o cachorro para outros países. Sim. Né? Aí a gente começou a ficar empolgado, eu e minha esposa, eu falei, nossa, que legal, né? Dá para levar, é possível, é muito difícil, muito burocrático, mas é possível, né? Vamos começar a movimentar aqui para levar e tal.
Então, no fim, mesmo se eu não passasse no teste, a gente já tinha definido que iria. Sim. E aí criamos o Instagram Julieta pelo Mundo. Que aí você ia compartilhar esse dia a dia. Compartilhar o dia a dia, exatamente. Legal. E aí foi muito interessante porque no primeiro dia da viagem, no aeroporto de Guarulhos, no momento do embarque, nós conhecemos a Lilo Mochileira, que era uma outra Golden que viajava bastante. Assim, foi totalmente ao acaso, né? A gente sabe que não existe ao acaso. E aí ela postou, nessa época a gente tinha, sei lá, 1.500 seguidores, era a maioria amigos, assim. Ela postou que a gente também estava fazendo essa viagem, e aí, sim, subiu 2.000 seguidores em 2 dias, foi um negócio muito louco. E aí a gente começou a postar mais, foi crescendo. E aí eu cheguei numa fórmula que dava muito certo, que era uma coisa muito engraçada que a gente fazia, que era colocar legenda na voz dela. Naquela época não tinha ainda a locução com IA, sim. Né? Então era só colocava legenda. Como se ela estivesse pensando, o que ela estava pensando, o que ela estava falando ali, era só besteira, né? Comer lixo, falar, joga esse lixo para cá, deixa eu experimentar. E aí começou a crescer esse projeto. Aí quando ela ficou paraplégica, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a lição que eu tinha tirado da paraplegia dela, aí deu uma viralizada, aí que foi mesmo. Isso, né, tinha falado que tinha decidido escrever um livro, então todo mundo foi acompanhando esse processo e estamos aí até hoje. Maravilha. Ô Bárbara, e o veterinário antes ele era muito visto como a pessoa que dá vacina, ou a pessoa que a gente leva o nosso cão quando ele tem algum problema de saúde. E nos últimos tempos nós percebemos cada vez mais que não, né? Hoje existem várias abordagens que um médico veterinário pode trazer quando se fala de qualidade de vida, saúde, bem-estar, né? Aí, por exemplo, o que eu gostaria de saber de você, como que você define, né, a medicina veterinária holística e de que forma ela se diferencia dessa abordagem tradicional que nós vemos hoje? É o que você falou, né, sobre só dar uma vacina, né, só fazer o básico, digamos assim, do que o pessoal faz. O que acontece? Existem estudos hoje que mostram que os animais, eles possuem emoções, né, eles também entram em luto quando perde um tutor, quando perde um outro companheiro, ele também tem ansiedade, também tem medos. Então, com isso, a gente também traz essa terapia integrativa, né, e também com terapias mais naturais, que não agridem tanto ali o fígado, o rim. Então, por exemplo, com a homeopatia, né, que é uma coisa mais natural, que não precisa tanto passar ali pelo fígado e pelo rim, para um animalzinho idoso, para alguém que tem alguma dor crônica, né, uma doença crônica, na verdade. Então, a terapia integrativa, né, a holística, a gente fala que é a mesma coisa que a integrativa. A integrativa, ela vai integrar a parte convencional, e a holística vem do holos, que é o todo, que é quando você aborda não só a parte física, porque a gente não trata a doença. Eu não vou tratar a doença do seu animal. Sim. Eu vou tratar ele como um todo. Eu vou ver o ambiente, eu vou ver você como tutor, eu vou ver a questão de emoções dele, eu vou ver a parte da dor que ele está sentindo. Então, eu vou abordar todas as questões do animal. E eu acho interessante, nós tivemos aqui recentemente também, participando do nosso podcast, uma terapeuta integrativa, e ela falou sobre isso. Ela falou assim que muitas vezes o animal ele tem muito do sentimento que está com o dono. Sim, né? sim. Então, a hora que você fala assim, que realmente não é só o animal ali, mas é o ambiente em que ele está inserido, a pessoa ali que está também com ele, né? Exato. Tanto que quando tem, meus clientes sabem já disso, o que acontece? Quando eu faço o floral de Bach pro animal, eu também faço pro tutor. Eu pego o nome do tutor, tal, pela radiestesia, eu vejo qual que é ali a essência, né, do floral pro tutor também, porque assim, meu animal é ansioso. Geralmente, a pessoa também é ansiosa. Meu animal tem medo. Mas qual que é o medo? Você também não tem esse mesmo medo? Então, não adianta só tratar o seu animal se eu também não tratar você. Sim. Se eu também não olhar pra você. Sim. Né? Então, eu trato os dois. Muito bacana. Leandro, agora eu quero saber sobre suas histórias. Elas têm um forte poder de conexão ali, né, com os tutores, né? Você acredita que nós estamos vivendo numa nova era de vínculo afetivo com os animais? E o que mudou na forma como os humanos enxergam os seus pets hoje? Eu não tenho a menor dúvida que a gente está vivendo uma nova era. Antigamente,
até pouco tempo atrás, ainda acontece, né? Do cachorro ficar só no quintal, exclusivamente no quintal. O cachorro tá entrando para dentro de casa, né? Tá cada vez mais entrando e fazendo parte da família, né? Surgiu o termo família multiespécie, né? Que, aliás, é um termo bem importante de compreender, porque precisamos nos lembrar que cachorros são de outra espécie. Por ser de outra espécie, eles têm necessidades diferentes das nossas. Então, eu acho muito legal isso que está acontecendo, esse movimento de cada vez mais pessoas, né, trazerem os animais para dentro de casa. A gente vê muito casais jovens não querendo ter filho, querendo ter só pet. A gente está vendo incorporadoras criando empreendimentos para pets, né? Não sei se você já viu isso. O mercado pet está cada vez maior. Criando Tanto quartos. que é um dos mercados que mais fatura, assim, Uhum. né? E tem uma crescente a cada ano que vai superando o ano anterior. Sim. Então, assim, estão criando quartos para pets, né? Na planta do apartamento tem um quarto pro pet, ali com azulejo até meia altura, torneira, para facilitar, né? Ali quando chega num passeio, Sim. não sei o quê. Então, assim, eu acho muito legal. Só que a única ressalva que eu faço é cuidado para não humanizar o seu pet, né? Cuidado para não tratá-lo como um filho humano, né? A gente tem que ter esse discernimento. Eu brincava muito que a Julieta era minha filha e tal, mas eu tinha discernimento. Eu falei, não, a gente brinca, tudo, mas ela não é minha filha humana, ela é um cachorro, ela é um animal de bando, ela é um animal gregário, né, que se sente segura vivendo em bando. Tá. Então, assim, ficar sozinho não é natural. Geneticamente programados para caminhar, né, cachorros são assim, então você tem que passear, não existe isso de não passear com cachorro. Né, Bárbara? Então, eu acho bem legal essa nova era. E o que está acontecendo também, uma coisa muito curiosa, e isso a Julieta também veio para que eu começasse a aprender a ver diferente e compartilhar para as pessoas também começarem a ver seus pets de outra maneira, que é a questão das ressonâncias, né? É isso que a Bárbara estava falando. Eles entram em ressonância com as nossas questões. Foi o que aconteceu comigo. A Julieta paralisou as patas traseiras em ressonância com a minha paralisia diante da vida pelo medo de ser pai. Eu estava paralisado, né? Eu tive uma infância em que eu não fui muito visto. Tive uma infância dolorida, né? E tendo uma infância dolorida, é difícil a gente querer ser pai, porque a gente não quer repetir. Inconscientemente, não quer repetir esse padrão. Então, e eu tô vendo casos muito interessantes. Tem casos assim, sei lá, do cachorro ter um problema de estômago, mas o tutor não tem um problema de estômago, ele tem outra questão, mas o cachorro puxou aquilo pro estômago dele, sabe? Mas muito às legal. vezes está ligado ao chakra. Ao Sim. chakra que está em desequilíbrio com o tutor e ele acaba tendo um problema que tem a ver com o mesmo chakra. Então, não é o estômago em si, mas vai ter a ver com o chakra que está em desequilíbrio. Sim, muito interessante. Os campos, eles estão interligados, é tudo energia. Né? Sim. Então, eu fui buscar terapias relativamente novas, né? Constelação familiar, por exemplo, que eu fui buscar, que não é muito comum constelar animais, né? Constelar questões com animais. Mas eu recebi uma recomendação de uma querida amiga e assim, né, confiava muito nela. Falei, não, eu vou fazer, porque perder eu não vou, né? Porque não tem nada a perder. E foi muito interessante, porque mudou tudo. A comunicação intuitiva também é algo bem novo, que está sendo discutido agora no meio acadêmico também. Então, estão se encontrando mais provas científicas. Tá muito interessante esse movimento. Eu acho que é um movimento em direção à nossa compreensão do pet enquanto espécie, que espelha na compreensão de nós mesmos. Acho que... E eu tenho uma pergunta para te fazer. Uhum. Você disse que você tinha muito medo da questão de ser pai. Sim. Né? E que a Julieta te trouxe isso, né? Ela te mostrou que não, que você tinha, assim, essa aptidão e que você tinha, às vezes, questões com você que você precisava trabalhar. Uhum. Mas e para casais que hoje falam que não quer ter filhos e que quer ser pai de pet? Eu não vejo problema algum, contanto que isso seja consciente.
E desde que não humanize o animal. E desde que não humanize o animal. Respeite o animal enquanto espécie. Um carrinho de bebê, assim, não vai colocar o cachorrinho num carrinho de bebê pra passear. Porque isso não é saudável, né? Ele precisa colocar as patas no chão, ele é um animal, ele precisa ter ali, a não ser que ele tenha algum problema e precise ali por causa de locomoção. Sim. E no caso da Julieta mesmo, né? Sim. Porque assim, a paraplegia dela, ela ficou tetraplégica até. Então, ela não tinha como ali, né, se movimentar direito. Então, é outra história, né? Sim. Maravilha. Porque isso gera muitos problemas pro próprio animal. Muito. A ansiedade. E a ironia é que isso traz sofrimento pro animal e pro tutor também. Tá. Porque o animal... Mas muita gente também não tem essa visão de que o animal também tá sofrendo com aquilo, né? Então... Mas aí gera uma doença física depois. Porque começa no mental dele, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar estressado, aí vai começar a lamber a pata, vai começar a ter alguns outros problemas, e aí o tutor vai ficar também... Dermatites, né? Exato. Aí vai estressar ambos. Vai estressar ambos. Então, quando você entende o animal, entende as necessidades dele, as possibilidades dele ser um animal feliz e, portanto, você também ser uma pessoa feliz E saudável aumentam muito. Sim. Então, essa é a chave. Primeiro de tudo, a gente tem que compreender o cachorro, o comportamento dele. Eu vejo muito, até um comportamento clássico, assim, só para citar um exemplo, do cachorro que tá no colo. Não, do cachorro que tá no chão e ele é agressivo com outro cachorro, do tutor pegar no colo e falar, não, calma, tá tudo bem, não faça isso, não brigue, como se fosse uma criança. O cachorro não entende isso. Para ele, você tá recompensando aquele comportamento. Você tá Se ele foi agressivo, ele porque ele foi agressivo. Ele foi agressivo, você pega e faz carinho, eu falei, muito bem, você foi agressivo, parabéns, você pode ser sempre agressivo desse jeito. Então, assim... a gente não faz por mal. A intenção não tem nem essa consciência. Então, assim, por isso que a chave é entender o cachorro primeiro. Tá. Né? E ele vai trazer... E se for muito difícil de compreender, se você estiver oferecendo muita resistência, é legal investigar isso numa terapia para você. Porque, às vezes, a gente quer negar a essência do animal para satisfazer uma necessidade nossa. Tá. Isso é problemático. Isso é uma coisa que tem no livro. Sim. Que às vezes a gente pega um animal, igual você falou que casais que não querem ter filhos, né, acabam querendo ter pets como filhos. O que acontece? A gente não pode pegar um animal, seja adotar ou comprar, para substituir espaços vazios na nossa vida. Porque o animal é um animal. Ele não vai ter que ocupar um lugar na sua vida. Tá. Ele não quer isso, né? Ele quer ocupar o lugar dele, de animal. É o lugar dele de animal. Ele não vai substituir a tua mãe que faleceu, o teu irmão que não tá mais aqui, o teu marido que te largou. Sim. Ele não vai substituir ninguém. Ele é ele. Né? Ele tem que viver no campo dele. Então, Maravilha. isso é uma coisa que traz no livro e é uma coisa muito importante também. Incrível. Ô, Bárbara, e tem tutores ainda que não conhecem as práticas integrativas trabalhadas hoje para os pets, né? Como, por exemplo, o reiki, florais, aromaterapia. Como que você trabalha toda essa abordagem no equilíbrio emocional e físico dos pets? Porque, assim, não tem como você visar só o emocional, porque aquilo vai refletir no físico, né? Então, estão tudo interligado. Então, Sim. como que essa abordagem funciona? Hoje eu trabalho, por exemplo, com a parte de floral de Bach, né? Tanto que aqui, pra quem não sabe, olha, ele tem um animalzinho novo, tá? Então, eu trouxe aqui pra ele a aromaterapia, tá? Aqui tem lavanda e laranja doce, que serve para o equilíbrio, então, tá? Vai reforçar a questão também de comportamento, aprendizagem, para ficar mais calmo. Então, vai relaxar ali os dois, porque eles estão se conhecendo. Então, vai ajudar no equilíbrio dos dois, certo, tá? E aqui eu trouxe um floral, coringa também, que é o Rescue. Porque o Rescue, ele vai ser um floral que tem 5 essências. Então, aqui, ele vai ser um floral emergencial. Então, por exemplo, como ela é muito novinha, ainda tudo muito novo para ela, o que acontece? Quando vai no veterinário, tem visita, algumas coisas nesse sentido, a gente vai então entrar com essas ferramentas, tá? Para ajudar no emocional. Mas também trabalho com cromopuntura, que é a cromoterapia no local de acupuntura. Eu trabalho também com moxa, que é a bastão de artemísia, né? Que a gente põe nos locais de acupuntura. Com massoterapia. Então, tem várias ferramentas que a gente pode auxiliar tanto na dor do animal, né, que aí parte para o físico, mesmo igual você falou, como também a parte emocional, que aí é no caso de aroma, no caso do floral de Bach, e aí eu trato também o tutor, tanto com cromoterapia como com floral de Bach e Ho'oponopono.
Para equilibrar a família multiespécie, igual o Leandro falou. Porque tem que equilibrar a casa como um todo. Não adianta você ter um olhar ali só, porque muitas vezes pode ser o reflexo do... Não, e até você olhar pro ambiente, porque eu já tive cliente que falou assim, Bárbara, era 2 filhotes de gatos. E aí falou assim, eles brigam muito por comida. Eles não estão fazendo xixi mais na caixinha. E aí eu fui na casa do tutor fazer a anamnese, fazer as perguntas, conhecer os animais. Nessa visita, eu vi que os gatos estavam com a vasilha juntas, as duas estavam perto. E o gato não é igual ao cachorro. O cachorro é matilha, igual o Leandro comentou. O gato não é. Então eles não podem se alimentar junto. E a caixinha era uma caixinha só perto da máquina de lavar. Então, pro gato, ainda mais filhote, a máquina de lavar é um bicho. Então, assim, eles não estavam fazendo, não é por questão deles, comportamental exatamente, mas por questão de colocar as coisas no local certo. Tá. Era uma questão de manejo, na verdade. Tanto que quando eu fiz o PDF para a tutora, eu coloquei mudanças de manejo. Além de passar o foral de bar para auxiliar, assim, os animais, eu também passei orientações de manejo. E qual foi esse resultado? Foi positivo. Graças a Deus, ela me deu depois o retorno, né? A gente até fez mais uma vez. Até questão de passeio, porque ela passeava com os gatos. Não teve mais reclamação do vizinho, porque eles corriam. Porque eu também orientei. Mudar o horário de passeio, mudar o horário de alimentação. Então, não teve mais nem reclamação do vizinho aí, graças a Deus. Legal, maravilha. Agora, tem uma pergunta para ambos, tá? Vocês acreditam que os animais... Nós já respondemos isso, mas só vai ser mesmo uma confirmação. Se vocês acreditam que os animais absorvem a energia dos seus tutores, né? E como essa troca energética, ela influencia na saúde do pet e do humano? Tem uma coisa que eu já vi, e eu posso falar isso, repara, né? Quem tem animal aí, não sei. Quando você chega em casa, você não tá num dia bom, você não tá legal. Quando você abre a porta da sua casa, o seu cachorro te olha e ele já vai saindo de fininho. Ele não faz a mesma festa que ele te recebe. Bárbara, eu vou te falar que isso ele já acontece sente comigo, gente. Vocês têm noção? Eles são mestres em fazer a sua leitura emocional. Demais. Leandro. Quando você vai ele faz arte, você olha pra ele, ele já sabe. Ele sabe que tá culpado. Não, ele tá sentindo a sua energia. Deixa eu te contar, então. Vou trazer uma história aqui. O Thor, ele foi adotado. E o Thor, assim, eu acredito que ele deve ter sofrido muitos maus tratos de apanhar. Por quê? Tudo ele tem medo. Ele tem medo. Então, tudo ele achava que ia bater nele. Só que, assim, eu falo que aquele cachorro é fora do comum, né? Porque, assim, ele faz uma leitura incrível. Ele, às vezes, para chamar atenção, ele vai lá. Como eu comecei a deixar ele mais dentro de casa, quando ele estava sozinho, ele ia lá para me pirraçar. Quando era um dia que eu estava muito corrido, por exemplo, eu tinha meu trabalho, à noite chegava aí pro centro, por exemplo, eu chegava em casa, se eu não coloquei ele para fora, ele fazia xixi na minha cama. E eu chegava, ele vinha brincar comigo, mas a hora que eu entrava no quarto, ele já saía de fininha lá pra casinha dele. E ele sabe, num dia que eu tô mais estressado, mais nervoso, que eu chego assim, às vezes que tá acontecendo alguma coisa, ele faz festa, mas ele fica mais na dele, ele fica mais acuado. E realmente, a hora você falando isso daí, é muito... Eles sentem são demais. Espelhos emocionais totais. E é muito interessante, eu já vi assim, cachorro que a tutora era diabética e ela falava muito, assim, muito, falava sem parar, falava, você não conseguia conversar, assim, porque ela não parava de falar. E aí você olhava pra cachorrinha dela, cachorrinha diabética, e não parava de latir. Nossa! Eu olhei e falei, nossa, eu fiquei olhando assim, chega um momento que ela tava falando alguma coisa e falando, e o cachorro latindo, eu olhei assim, agora entendi o que tá acontecendo aqui. É muito interessante, né, como eles copiam comportamentos, mas também são espelhos nossos. Sim. Eles aprendem muito. A Julieta, nossa, me ajudou muito nisso, muito legal. E eu acho que eles espelham também algumas coisas que a gente consegue até ver em nós, questões pra gente mudar, até em questão de saúde também, às vezes, né? Ou também questões de mudança de comportamento. Tá. Isso, a minha cachorra me trouxe uma comunicação intuitiva. Ela me trouxe isso muito forte, era uma coisa que eu pedi pra fazer a comunicação, porque ela tava batendo na irmã dela. Na minha outra cachorra.
né? E ela pegava pra matar mesmo, ela pegava no pescoço e nada soltava mais. E foi do nada, porque a outra começou a rosnar pra ela. E aí ela não levou desaforo e pegou a outra. Eu falei, mas por que você quer bater nela agora? Vivem juntas há 3, 4 anos. E aí na comunicação ela me trouxe que ela precisou colocar limites e se impor com a outra. E que eu precisava me espelhar nela e fazer a mesma coisa na minha vida. Eu precisava colocar mais limites nas pessoas e me impor mais. Eu falei, nossa. E como que você fez pra perceber isso? O que você fala? Essa atitude dela, o que você utilizou pra chegar nesse resultado? Eu já conhecia a comunicação intuitiva, né? Eu conhecia já no Instagram, já ouvia falar. Não lembro se eu já tinha lido o livro, não me recordo. E aí eu peguei, já conhecia pessoas que faziam. E aí eu falei, não, eu acho que eu quero então saber um pouco mais dessa leitura dela, né? Tentar entender dela o que tá acontecendo, né? Porque a comunicação traz algumas respostas pra gente. E aí ela trouxe isso pra pessoa que fez a comunicação, de que eu precisava tomar essa atitude. Mas tem uma coisa que eu quero colocar, que você falou que às vezes a gente faz algumas coisas também, a gente não pode se sentir culpado, né? Isso a gente não pode. Tipo, meu animal adoeceu porque eu estou doente, tá pegando coisa minha, do meu campo. Isso. Não. Não pode entrar numa paranoia. Exato. Porque a culpa é sempre negativo. Nós vamos vibrar negativo. A gente não pode se sentir culpado em relação a isso. A gente tem que se curar. É igual ele falou, buscar terapia e buscar a cura de ambos. Porque não se sentir culpado. É inconsciente, né? A gente não tem como saber o que está acontecendo com a gente. E o animal, ele vai entregar isso cedo ou tarde. Né? Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. E não tem por que se sentir culpado, porque você não sabia. Sim. E você tem mais que agradecer por ele ter trazido. Por ele ter trazido essa consciência, né? De certa forma. Sim. Ô, Leandro, agora o seu projeto, Julieta pelo Mundo, ele une literatura, emoção, essa conexão, propósito. Como que ele tem impactado as pessoas? Que feedback você recebeu? Tem alguma história que você se lembra que você pode compartilhar aqui de realmente ter feito a diferença na vida de uma outra pessoa? Nossa, foram muitas histórias, muitas e muitas. Inclusive, estamos com um projeto novo que eu resolvi fazer. A Michele deu ideia, Michele, minha esposa, né, deu ideia, a gente resolveu tocar, que se chama Histórias de Quem Foi Escolhido. Então, são histórias reais de tutores. O nome já é impactante, né? É que eu não mandei a minha ainda, mas vou mandar. Então. São histórias reais de tutores que tiveram a vida transformada por meio dos seus animais. E não precisa ser só cachorro. Pode ser. A gente vai começar uma segunda temporada agora. E a primeira história que a gente recebeu foi de cavalos. Nossa. Uma mulher que mudou tudo na vida dela por causa de um cavalo. Bárbara, caramba. Cavalo é um outro animal que é muito espiritualista, né? Ele é muito sensitivo. Inclusive, existem algumas pessoas que fazem a constelação sistêmica envolvendo cavalos, né? Porque na constelação você pode usar bonecos, pode usar pessoas. E aí, nesse caso, as pessoas usam os cavalos. Eles sentem a mudança ali no campo da pessoa e eles se posicionam em relação ao campo da pessoa. Legal. É um trabalho incrível isso. É incrível, incrível. Eu testemunhei já participei de um. Foi muito interessante, assim, duas coisas que aconteceram nessa constelação com cavalos que me deixaram totalmente impressionado. Uma foi, nós tínhamos um conhecido, filho de uma querida psicóloga, que faleceu, infelizmente. Ele estava com câncer no cérebro. 30 e poucos anos, ele foi bem triste. E nessa constelação, ele sentou lá na cadeira e um cavalo veio e não tirou o nariz da cabeça dele. Ficou assim, ali, um tempão. Foi uma coisa, assim, impressionante. Isso foi uma das coisas. Então, eles... Parece que eles sabem de coisas que a gente não sabe, né? E a outra coisa foi que... Nessa, eu fui acompanhar minha esposa foi fazer, e eu fui com a Lara, eu fiquei cuidando da minha filha, né? Tava com ela no colo, ela tava dormindo. E eu me afastei. Eu não precisava ter me afastado, né, do grupo, mas eu quis me afastar. De repente saiu um cavalo lá do canto, não sei quem veio, ficou parado na minha frente, olhando pra minha cara. Assim. E eu assim, tá bom. Que eu ele tá vendo? eu falei, nossa, o que tá acontecendo? E aí veio a consteladora lá também, chegou no meu ouvido e falou assim,
você tá... como é que ela falou? Você tá tentando se isolar de alguma forma, de algum grupo? E eu tava numa fase que eu não queria saber de ninguém, de nada. Nossa. Sim, da minha família, eu tava longe da minha família, eu tava longe, querendo ficar longe de familiares. Sim. Sabe? Aí ela falou assim, o que eu tô sentindo aqui é que você precisa incluí-los para que você possa se incluir também. Falei, tá bom. E aquilo, assim, fez total sentido. Foi uma coisa tão breve, tão... Assim, ela falou 2 frases que mudou muita coisa ali também. Eu comecei a fazer esse trabalho em mim, me questionar. Falei, nossa, eu tô mesmo me isolando, né? Por que eu tô me isolando, assim? O que tá acontecendo? Sim. Né? E eu comecei um trabalho ali bem, bem forte. Foi muito interessante. Então, assim, temos muitas histórias. Recebemos 10 histórias no total, a primeira temporada desse projeto. A gente recebe as histórias e eu faço a narração. Tá. Eu pego, faço um resumo, né, reescrevo e eu gravo a locução contando a história. São episódios de 5, 6, 7 minutos. Tá. E tem histórias muito impressionantes de cães salvando a vida mesmo, literalmente, do tutor. É sensacional. É realmente uma nova era, assim, é indiscutível. A gente tá no seu livro também, acho que eles têm uma missão com a gente, né, os animais. Eles possuem missão na vida, assim, e inclusive quando a abertura aqui que eu falei sobre a minha história, tá até no meu Instagram, pela Meg, acho que é isso, pela Meg para os animais. Porque a minha história, que eu ainda vou te mandar, é da Meg, né, eu ganhei a Meg de maus tratos, a minha funcionária me deu, eu tinha 10 anos, era uma poodle-lata. E aí ela conviveu comigo até os meus 25 anos. Então foi dos meus 10 aos 25. Então foi uma boa fase da minha vida, né? Foi a minha infância, minha adolescência, minha vida adulta. Então foram todas as minhas fases ali. E quando ela ficou mais velhinha, eu ouvi de veterinário que não tinha mais o que fazer. Tá. E era da idade. E isso, assim, me chocou demais. Eu não tive diagnóstico, não tive prognóstico, não tive apoio veterinário. Hoje, não sinto nada assim. Cada um faz o que sabe, então eu não culpo ninguém. É o que ele tinha pra oferecer Exato. naquele momento. Então, assim, eu me culpei por 4 anos, porque eu deixei na veterinária que era 24 horas, Tá. e não era 24 horas. Depois que eu soube, ela faleceu sozinha de madrugada. Eu chorei por 4 anos. Mas era o que eu sabia na época, porque a fachada era 24 horas. Sim. Então, assim, depois que eu entendi que eu fiz o que eu podia, né, e aí eu acabei seguindo a parte integrativa. Por quê? Não tem mais o que fazer. Tem! O ozônio ajudaria ela, a acupuntura ajudaria ela, porque ela faleceu de uma doença renal aguda. Ela faleceu de uma insuficiência renal aguda, na verdade, a Ira. Porque ela é cardiopata, Tá. ela tomava muitos remédios, e aí ela acabou perdendo ali a função renal. Então, assim, talvez se eu tivesse acompanhamento, né, tivesse tido diagnóstico e tal, eu conseguiria ter dado uma qualidade de vida ali. Então, ela mudou demais a minha vida, né? Foi uma coisa, assim, que me voltou para a parte integrativa. Sim. Para ajudar, tanto é que minha paixão é idosinho. Adoro todos, claro, cuido de todos, mas o idosinho é quem tem a parte de função renal, função hepática, o coração, tudo mais comprometido. Tá. E, não tem mais o que fazer. Tem. A gente tem homeopatia, a gente tem muita coisa para fazer. Né? Ô, Bárbara, e eu acredito que o Leandro também vai falar bastante sobre isso, constelação familiar, né? É algo que a gente já ouve falar para nós. Para os pets, é algo muito novo, né? Que a gente praticamente nem ouve falar, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse tema, como que acontece de fato essa prática ali envolvendo os pets e quais são essas mudanças e transformações que pode trazer nesse convívio ser humano e pet. Igual a gente já citou aqui um pouco, né? A constelação, ela vai trazer, ela vai mostrar pra gente os padrões que estão se repetindo naquela família, né? E aí, como hoje em dia os animais, eles não são mais só de quintal, né? Igual a gente comentou, eles são parte da família, eles são da família multiespécie, eles estão incluídos já nesse sistema, eles dividem o campo com a gente, divide ali todo aquele sistema, e eles espelham, igual a gente comentou, a gente vai trabalhar nesse campo para poder ver o que esses animais estão pegando de padrões dessa família, né? Que foi o que aconteceu com o Leandro. Exatamente. Comigo, então, eu decidi constelar a paraplegia da Julieta, né?
Primeiro, acho que vale fazer uma observação válida sobre a credibilidade da constelação. Assim, eu gosto de fazer sempre com consteladores que são psicólogos formados. E um adendo, você era cético, né? Eu era cético. Isso é uma boa observação, porque não eu era acreditava nem em comunicação, né? Comunicação intuitiva também era totalmente... Vou fazer, é porque a Michelle insistiu, né? Imagina, falar com animal, parece. Mas aí tomou uma. Pois é. É que eu fiz 4 comunicações com 3 pessoas diferentes, e as 3 falaram a mesma coisa. Eu falei, não, então... Não tem como. Vamos lá. Mas a constelação eu gosto de fazer com psicólogos formados e que sejam indicações de pessoas de confiança. Tá. Porque, infelizmente, tem muita gente mal treinada, tem charlatanismo, tem essas coisas todas, então tem que tomar bastante cuidado. Tem psicólogos, eu tenho uma amiga psicóloga que ela fala que, às vezes, vem gente de constelação que fez uma constelação e não foi legal, a pessoa não conseguiu processar aquilo. Então, ela foi pra terapia, assim, mais perdida do que chegou, né? Então tem que ter esse cuidado. E eu decidi constelar a paraplegia da Julieta. Qual que é a ressonância dela, da paralisia dela com a minha própria paralisia? Então, o que trouxe foi um padrão da minha família de pais ausentes emocionalmente. Pais ausentes emocionalmente tiram um pouco o nosso poder de ação, que é a energia do pai, né? A energia do masculino, de empurrar para a vida, né? Então eu estava sem esse poder de ação, né? Diante de várias coisas. Né? Eu tive uma infância não vista, principalmente pelo meu pai, né? Minha mãe até que... Mas meu pai, assim, médico, trabalhava o dia inteiro, não cuidava. Nunca tive uma conversa de mais de 2 minutos com meu pai, assim, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Então era uma falta de presença. Apesar dele, às vezes, estar ali comigo, sentia que ele não estava. Então isso me tirou muito a minha energia masculina. Tanto que meu pai não é meu modelo masculino de vida, assim. E a Julieta trouxe isso para o meu consciente. A partir disso, estando consciente, eu fui cuidar disso em terapia. Né? Agora eu enxergo. Então agora eu posso trabalhar isso em mim. E uma coisa foi levando a outra. Eu falei, é por isso que eu tô com medo de ser pai, porque como é que eu vou cuidar de um ser humano se eu não tive? Né? E aí ficou muito mais fácil. E ser pai é uma experiência incrível, assim, o quanto também nos faz com que a gente se conheça mais e mais e mais e vá se aprofundando e entenda. Eu tô repetindo com a Lara a mesma coisa que eu fiz com a Julieta. Eu falei, eu vou entender o comportamento da criança para saber como lidar com ela. E tô descobrindo coisas fantásticas e tô também sentindo necessidade de compartilhar isso, porque as pessoas precisam saber sobre por que elas fazem birra, porque, enfim, uma série de porquês. O que também muita gente não sabe lidar. Não sabe lidar. Eu falo assim, são coisas assim tidas como básicas que acontecem com todo mundo, então assim, nunca ninguém se aprofunda em buscar esse conhecimento. Acontece porque acontece, não. Às vezes tem um porquê. Todo um porquê. Exato. Nós esperamos, muitas pessoas esperam que os cachorros se comportem como humanos. Como crianças, né? Como crianças. E muitas pessoas esperam que as crianças se comportem como adultos. Isso é neurologicamente impossível. É isso que a gente não se dá conta, né? Porque não tivemos, e a gente não foi educado assim. Né? Muita gente, pelo menos, acho que a grande maioria. Sim. Não fomos educados com essa consciência, né? E agora acho que é uma nova fase de educar com mais consciência. Maravilha. Agora uma pergunta para ambos, né? O que vocês diriam para alguém que ainda vê o pet apenas como um animal de estimação, sem entender o papel emocional e espiritual que eles têm na nossa vida? Sabe de nada, inocente. Tá perdendo muita coisa. Tá perdendo muita coisa. Tá perdendo uma oportunidade incrível, absurda de crescimento pessoal, de entendimento do mundo, de entendimento de si mesmo, de relacionamento entre espécies, entre humanos, enfim, tá perdendo um universo. Muita coisa.
é uma aprendizagem, eu acho que diária, sabe? Eles mostram a força, eles mostram resiliência, eles mostram muita coisa pra gente, que a gente fala assim, nossa, como que ele dá conta, às vezes, de algumas coisas. E também da gente, né? A gente se conhece também. Então, é uma aprendizagem, assim, constante mesmo. E para quem quer buscar esse conhecimento, qual que é o caminho? Conhecimento do comportamento do seu pet, dessa ligação que pode ser feita do dono ali com o pet. Por onde começar? Eu diria... Hoje tem tanto conteúdo, né? Quando eu peguei a Julieta em 2012, não tinha tanto canal do YouTube, assim, a gente tá hoje cercado de conteúdos, né? Sim, mas também tem que filtrar, né? É isso que eu ia falar, tem que filtrar, que é igual você falou sobre charlatanismo. Hoje em dia existem pessoas que falam que são especialistas em comportamento, são especialistas em um monte de coisa e na verdade não são. Sim, né? Vão acabar ensinando de uma forma também que não é tão adequada, então tem que filtrar muito conteúdo também. Eu costumo indicar, assim, para quem quer entender um pouco mais da psicologia canina, eu gosto de indicar o César Millan. Eu acho que ele tem ele tem um talento, assim, que eu acho muito bacana, e ele gosta de treinar humanos também. Sim. Ele gosta de trazer essa consciência. Porque o problema do animal, muitas vezes, somos nós. Exatamente. Somos nós. Eu já passei por isso. No adestramento falou que era eu que não ajudava ela. As pessoas costumam olhar para cachorro de morador de rua com muita pena, né? Com dó e tal. Eles são mais cuidados, às vezes. Não, assim, eles... No sentido de família, né? Assim, existe a questão social Sim. que é muito triste e tal, mas assim, o cachorro, aquele estilo de vida ali é o estilo que mais se aproxima do DNA dele. Que é caminhar o dia inteiro buscando comida. Assim, muito raro eu ver um cachorro de morador de rua agressivo. Né, que ataca as pessoas. Assim, o que a gente quer dizer é que eles não têm tantos problemas comportamentais igual os outros animais que têm os tutores, né, que têm mais condições, né, eu acho que é nesse sentido. E eu já vi morador de rua que eu já participei de um encontro onde ele guardou sobras do jantar para poder levar para os animais dele, que ele castrou com o dinheiro que ele arrecadou no semáforo. Então, tipo, eles acabam tendo esse contato, porque é tudo pra eles, né? É porque é a segurança deles, é a família deles, é tudo pra eles, esses cachorros. Deles, é a companhia deles. E que missão deles, né? Nossa, que baita missão. E agora, pra quem quer adquirir o seu livro? Sim. Como fazer? Lá no Instagram, no @Julieta pelo Mundo, tem lá o link na bio, né, para adquirir diretamente. A gente tem em outros países também, pela Amazon, né, a Amazon faz impressão sob demanda. Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, tem vários países. Na Amazon Brasil também tem, então é bem tranquilo de encontrar. E é isso. Maravilha. Tem a pronta entrega. Na Reabilitacão e comigo. Sim, tem com a Bárbara também, pronta entrega. Quem quiser pronta entrega. Na Clínica Reabilitacão, aqui em Rio Preto. E, gente, eu aconselho a comprar, não é por nada não, mas é porque, assim, traz muita reflexão, traz grandes ensinamentos. O que a gente falou aqui sobre essa nova era, sobre a comunicação, sobre a constelação, tá tudo no livro, né? Então, assim, inclusive de pessoas que são também especialistas, né, Leandro? Sim. Então, é um livro que vale muito a pena. Maravilha. Eu conheci a Julieta pessoalmente. E eu acabei de terminar o segundo livro, que agora vai ser sobre luto pet, que é um luto incrível. É um assunto muito importante. Muito subestimado, né? O luto pet é um luto muito subestimado. Então, é invalidado, né? Invalidado. Então eu trouxe isso também e tá bem legal, já foi para revisão. Acho que lá para setembro, outubro a gente lança. Espera. A Bárbara vai escrever um capítulo. Espera. A revisão do básico já foi. Então tá. Porque o luto pet é uma coisa que eu sofri muito com a Meg, porque foi em 2016, e aí me falavam assim, para de chorar, é só um cachorro, compra outro, você tá chorando por causa de um cachorro, e isso dói muito. É o que a gente mais escuta, né? E assim, existem estudos hoje que mostram que
Você perder um animal e você perder um ente querido, uma pessoa, é a mesma dor. Uhum. Não invalidando assim a pessoa, mas é porque não quer dizer... É o vínculo. Exatamente, é o vínculo. Às vezes você tem um parente seu que você não tem tanto vínculo, tanta... companheira, assim, gosta bem com o seu animal. Porque seu animal te ouve, seu animal tá ali do seu lado, porque deve né? É diferente. Quando meu pai faleceu em janeiro de 2021, e a Julieta faleceu em maio de 2023, foi 2 anos depois. Eu chorei muito, muito mais quando a Julieta morreu do que quando meu pai morreu. Assim, nem se compara. Hoje eu não tenho vergonha de falar isso, mas porque assim, hoje eu entendo que foi uma construção de vínculo, né? Sim, com certeza. Muito forte, muito, muito forte. E com seu pai você já não tinha desde sempre. Sim, eu já tô, né, casado com filho, né, já tinha saído da E assim, da a casa fica vazia, né? A gente perdeu uma outra cachorra nossa em agosto. Eu não posso falar muito, agora quem vai chorar sou eu. Que eu tenho a tatuada aqui, a nossa Cacauzinha. Ainda não me conformo muito, porque foi do nada, a gente já tinha feito exame, ela morreu em 30 dias depois do exame, então ela parou simplesmente, né, depois de uma medicação, e assim, foi em agosto do ano passado, agora vai fazer 1 ano, e assim, a gente tem a Lolinha, só que a casa fica vazia, meus pais ainda choram, sabe? Não é uma questão de substituir um pelo outro. Não. Cada um tem o seu jeito, né? Eu tive a Meg, tive a Cacau, tenho a Lola ainda, a gente tem o Chico. Não é a mesma coisa. Cada um tem o seu jeito. E é incrível isso, né? Que cada um tem sua personalidade. Você pode ter 10 cachorros, 10 gatos. Cada um tem o seu jeito. Eu só tive uma, né? Até agora. Vamos ver o próximo quando vem. Se precisar, a gente tem indicações, né? Com certeza. Ó, o que a Meg mais te ensinou? Nossa, a Meg... me ensinou principalmente a ter responsabilidade, né? Porque eu ganhei ela com 10 anos, então eu era uma criança. Então eu acompanhava ela no veterinário. E quando eu tive 17 anos, quando eu entrei no meu estágio, eu que assumi tudo. Então eu levava ela no veterinário, eu pagava as contas, por mais que eu ganhasse pouco, mas eu aprendi a ter muita responsabilidade, porque desde sempre minha mãe me colocou pra fazer as coisas, né? Eu acho que os pais têm que fazer também, né? Se for ter um animal, o filho quer, então coloca desde pequeno pra fazer as primeiras coisas básicas, né? Mas ensinar a ter responsabilidade. Eu acho que isso ela me ensinou muito. E é a questão da integrativa mesmo, né? Essa questão, porque ela faleceu no dia 11 de fevereiro de 2016, no carnaval. Eu entrei na veterinária 3 dias depois. Nossa, legal. E eu entrei no 2º ano. Então, a minha veterinária foi todinha voltada pra ela. Entendi. Né? Interessante. Então, eu sou veterinária por conta da Meg. Estou aguardando sua história. E pra você, Leandro, o que a Julieta mais te ensinou? Nossa Senhora. Vai chorar também. Eu acho que um ensinamento talvez mais poderoso e que tenha vindo acho que 2, vou citar 2. Primeiro, quando ela ficou paraplégica, ela me mostrou como que... Ela me deu um banho de lição de como viver no momento presente. Porque, assim, o cachorro, ele não dramatiza, ele não tem um sofrimento psíquico, no caso de uma paraplegia. Ele não fica pensando, quando eu andava, socorro. Não, eu mostrava a bolinha pra Julieta, ela ficava empolgada do mesmo jeito. Sem andar. Ela queria brincar, né? Então, isso me trouxe, falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Por que eu tô vivendo sempre no passado ou sempre no futuro, né? Esperando as coisas acontecerem ou curtindo as dores do passado, né? E o cachorro não tem isso, ele simplesmente vive ali o aqui e o agora. E o segundo ensinamento é que eu não tenho a menor dúvida e que eu acho que isso que ela... o cão não escolhe o tutor por acaso, né? Ela me escolheu por um motivo e eu acho que esse motivo é compartilhar a nossa história para inspirar outros tutores a acessarem suas essências da mesma maneira que eu venho conseguindo e aprendendo a acessar a minha. Eu acho que o mundo está precisando disso, né? Que a gente saia desse estado de medo e quem sou eu para um estado de amor próprio e de se conhecer e de, vamos lá, a gente... Tamo junto, planeta.
De se movimentar, né, Leandro? movimentar. Porque foi justamente isso que ela reverberou aí no campo, né? Aham. E até o Leandro brinca que eu sou embaixadora do Embaixadora. livro, Embaixadora da do história da Julieta, mas é porque o livro mexeu demais comigo, porque eu comprei quando foi lançado, né? Uhum. E eu não tive coragem de ler, porque eu sabia que eu ia chorar, então eu não li o livro e ficou guardado. E aí, quando a Cacau faleceu ano passado, foi que eu tomei coragem de ler o livro. Então, assim, eu já tava muito abalada emocionalmente por causa da Cacau. E aí, ler o livro foi tipo assim, veio muita reflexão. Uhum. E cada vez que eu leio, vem outras reflexões, né? Sim. Então, assim, é realmente, não puxando tanta sardinha, mas é que realmente são muitas reflexões ali. A Julieta trouxe muitos ensinamentos. Só muitos. para resumir numa frase, ter um cachorro é uma jornada de autoconhecimento. Então, agora é isso que eu vou perguntar para vocês. Uhum. Para a gente fechar com propósito, Uhum. né? Qual que é a principal lição que os animais nos ensinam todos os dias e que nós, como sociedade, precisamos aprender? Eu diria autoconhecimento e amor. Eu acho que são os dois principais. Eu ia falar o amor mesmo. A simplicidade do amor. Exato. Simplicidade do amor. Eu acho assim, sabe? Parece que eles precisam de tão pouco para ser feliz, tão pouco para amar a gente. Então, a gente complica demais as coisas. E eles estão ali, às vezes você fala assim, mas eu não tenho. Eu gosto de falar do morador de rua, né? Você acha que esses animais não são felizes? Eles são felizes à moda deles, né? Ao estilo deles. E tipo assim, mas eu não tenho uma casinha para te dar. Mas você tem ali um sofá que você pode dar pro seu animal, você tem o carinho, você tem o amor. Tem muita gente que fala assim, eu não vou resgatar esse animal, adotar, porque eu moro num apartamento. Vai deixar ele morando num abrigo? Sua casa já é um lar. Então, assim, eles precisam de muito pouco para ser felizes. E isso ensina muito a gente, né? A gente complica demais as coisas. E os animais ensinam essa simplicidade e esse amor incondicional. Às vezes, a gente tá num dia que a gente tá super ruim e eles chegam banando o rabinho pra gente e você desmonta com aquele rabinho. Não tem jeito. Eles quebram a gente. É isso. Maravilha. Bah, você quer fechar com alguma mensagem? Eu quero, na verdade, eu quero presentear você, a Ayla e o Thor. Então, depois eu fecho agradecendo. Eu quero agradecer primeiramente alguns parceiros, tá? Que doaram aqui. A Ayla e o Thor recebendo presentes Exato. recebidos. Aqui eu quero agradecer a Bárbara, gente, da True Pets, tá? É uma loja online. Ela veio de São Paulo, mudou aqui para Rio Preto, a sede agora. E ela doou, então, né? Entregou, na verdade, um brinde. Na verdade, são vários, pra Ayla e pro Thor. Obrigada, Bárbara. Muito obrigado, então, Bárbara. Aqui tá o presentinho da Ayla e do Thor. A Forma Natural, muito obrigada. Eles deram, então, aqui um guia para filhotes e amostra de ração de filhotes e de adulto. Eu só uso a fórmula e só indico a fórmula, tá bom? Muito obrigado também à Fórmula Natural. E aqui a gente tem biscoitos da Pet Bistrô. Eles doaram também. Muito obrigada, Pet Bistrô. Eu também só dou a comidinha da Pet Bistrô. E também tem um guia para filhotes que eu fiz, explicando. Depois eu vou colocar até para venda, tá? Um e-book. Sobre as principais doenças, as transmissões, como é que é a prevenção, como que tem que socializar o animalzinho. Então, é um guia completo para filhotes. E brinquedos para os dois, que a tia Bárbara deu. Muito obrigado. Porque precisa de brinquedo também, né? E aqui, a tia Bárbara mandou fazer, mas esse é pro Rodrigo. Que lindo! É para poder proteger a casa do Rodrigo. Olha que coisa mais linda! A casa do Rodrigo, a casa, né? Não a casa do Rodrigo acabar com a casa. Só pra você. Ai, e o Thor, que lindo, Bárbara. Muito obrigado. De nada. Leandro, obrigado pelo livro também. Imagina, Muito esse aqui obrigado. é o seu exemplar, né? Tá com uma dedicatória. Eu espero que ajude a compreender a real missão da Ayla e do Thor na sua vida. Com certeza. E a missão é entender a missão dos outros que também passaram pela minha vida. Exatamente. Eu Exato. falo que tudo, conforme vocês foram falando, não tem como também não lembrar dos meus outros, né? E pena que eu não te conhecia antes na época da She-Ra, né? Da minha cachorra, porque eu acredito que teria também tido um outro final, mas
Também nada acontece É o que por a gente acaso, falou, né? não Então, culpe. Não, você fez o que foi melhor naquela época, né? Então, assim, não tem como a gente não recordar. E foi muito significativo esse episódio pra mim. Eu tenho certeza que as pessoas e quem ama de fato seus pets, eles também vão adorar. Só tenho a agradecer a participação Mas agora de vocês. eu tô aqui pela Ayla e pelo Thor também, para o que precisar. Madrinha da Ayla. Legal. E quando a Bárbara me trouxe muito sobre um projeto dela futuro, que inclusive logo ela vai estar aqui, desse lado também entrevistando, trazendo conteúdo sobre esse universo. Com especialistas veterinários, Exato. né, de todas as áreas, e trazendo a parte integrativa para cada área também da especialidade veterinária. Sim. Quando ela me falou sobre o projeto dela e me contou um pouquinho da atuação, eu achei fantástico, né? Eu fiquei, de que forma que a gente pode contribuir? Eu falei assim, gente, mas tem muito a ver com o propósito da nova versão, né? Porque o propósito da nova versão é justamente esse, levar um conteúdo leve para as pessoas, levar inspiração, que é o que o seu livro traz, né? Então, eu falei assim, vou trazer ela, e ela me falou do Leandro, eu falei assim, tem tudo a ver. Né? Então, legal. Muito obrigado, viu? Nós obrigado por Nós esse episódio, por compartilhar tanta informação boa. Obrigado. Tá? Obrigada. Vamos finalizando por aqui, então. Queremos agradecer a atenção de todos e em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas. Até a próxima.